O que é dialética? Esse é o tema da nossa aula de hoje e vamos entender aí o uso da dialética no cotidiano, o uso da dialética no pensamento, o uso da dialética na construção das ideias. Espero que vocês consigam compreender as definições dialéticas aí de alguns filósofos, principalmente Platão, e que vocês também possam entender a importância da dialética para a construção de ideias. O que seria dialética? Dialética seria um exercício da reflexão, um exercício crítico de contradizer ideias para construir uma nova ideia, de contradizer opiniões para construir uma ideia muito mais perto da verdade. Ou seja, dialética é esse exercício que o sujeito, que a pessoa vai fazer para conseguir chegar mais perto possível da verdade, superando, obviamente, o senso comum, superando as opiniões. Diante disso, vocês têm que saber também que a dialética é um exercício de busca da verdade que vem também junto, muitas vezes, com a lógica, que é um outro exercício, que é um caminho que o pensamento faz para se chegar aí a um conhecimento mais verdadeiro. Tá? Então, praticamente na filosofia, nós temos alguns métodos para se alcançar a verdade. Um deles é a dialética e outro é o método da lógica. A dialética que nós vamos trabalhar, e ela foi difundida praticamente por Platão, e a lógica ela foi divulgada, criada por Aristóteles, tá bom? E aí a lógica nós vamos ver mais para frente, que é também esse exercício que o raciocínio faz para se chegar a uma certeza, a uma verdade, tá bom? Então eu quero que vocês lembrem disso primeiramente. Dialética e lógica são exercícios que o nosso pensamento, que o nosso raciocínio, intelecto faz para se chegar à verdade, tá? Você pode pensar assim, eu nunca vou usar a dialética e a lógica. Não, você usa a dialética e a lógica constantemente, só não percebe, beleza? Dizem aí que a dialética foi criada por Heráclito, numa frase famosa, em que ele vai dizer que não é possível passar duas vezes pelo mesmo rio. Ou seja, na ideia de Heráclito, tudo está em transformação. A realidade está em transformação, o mundo está em transformação e você também está em constante transformação. Essa é a verdadeira dialética na ideia de Heráclito. Você passou pelo rio. Quando você vai passar novamente por aquele mesmo rio, as águas já não são as mesmas. Você já não é a mesma pessoa. Alguma coisa ali mudou, alguma transformação teve. Então a nossa inteligência, a nossa filosofia pessoal deve ser essa, de buscar mudança e transformação para que a gente não fique parado no tempo e sempre do mesmo jeito. Já que a realidade muda, nós também temos que mudar constantemente, independente de qualquer outra coisa externa. Beleza? Dialética para Platão. Como eu disse para vocês, Platão vai ser um grande divulgador da dialética. Para ele, a dialética é um método, é um exercício, tá? É uma arte do pensamento. Olha esse termo, arte do pensamento, que o sujeito vai fazer para encontrar as contradições no discurso, as contradições nas ideias e superar essas contradições, alcançando aí uma verdade muito mais segura. Então, um exemplo disso que nós podemos citar nessa dialética de Platão, essa necessidade de superar o senso comum, as ideias que vêm do senso comum, ou seja, as ideias que vêm muitas vezes de opiniões formadas, tá? Para alcançar aí uma verdade muito mais segura, para alcançar aí um conhecimento mais lógico de mundo, tá? Ou seja, podemos pensar assim, que o exercício que você faz quando você questiona opinião versus verdade é um exercício dialético. Quando você está ali tentando confrontar o seu desejo com a sua razão, também é um exercício dialético.
Quando você vai questionar o seu interesse particular com o interesse geral, com o interesse da comunidade, também é um exercício dialético. Tudo isso é um exercício dialético. Tá? Um exemplo mais palpável no dia a dia. De repente você vai discutir com uma pessoa, a pessoa ela vai ter uma opinião formada de mundo e você vai tentar mostrar para ela que a opinião dela está errada. E tentar mostrar com evidências por que a opinião dela está errada e qual é a verdade daquele assunto. Tá? Isso daí é um exercício dialético. É um exercício dialético. Quando de repente você está pensando na ética, e aí o que eu devo fazer? Eu devo levar vantagem em tudo ou eu devo pensar no bem também da outra pessoa? Isso é um exercício também dialético. Tá? A ética utiliza muito da dialética. Espero que vocês entendam aí que esse exercício dialético de Platão tem essa forma pedagógica. Ajudar as pessoas, vou repetir isso daqui, ajudar as pessoas a superar o senso comum, a superar as opiniões, para se chegar aí a uma verdade, para se chegar a algo mais seguro, mais palpável e assim por diante. Beleza? Eu fico repetindo aí para que vocês consigam realmente entender isso daí, tá? Agora, além da dialética platônica, essa arte do pensamento, essa superação do senso comum pela capacidade de pensar, de filosofar, nós temos também a dialética socrática. O que é a dialética socrática? A dialética socrática eram os dois métodos usados por Sócrates. Vocês já estudaram sobre isso, que é o método da maiêutica e da ironia. O Sócrates, quando estava conversando com um aluno seu, por exemplo, ou com alguma pessoa aí que estava entrando numa discussão para descobrir a verdade sobre algo, filosofando, portanto, ele usava muito da ironia. Por quê? Porque ele provocava o seu interlocutor, tá? Ironicamente, para que a pessoa enxergasse ali o erro no discurso dela. Tá? Por exemplo, de repente o Sócrates estava conversando com alguém sobre a felicidade e ele perguntava ironicamente, usava as perguntas para tentar provar que a felicidade era algo, tinha que ter uma resposta muito mais perto e real do que a felicidade, do que a mera opinião ali da pessoa. Tá? Um exemplo claro disso. E a maiêutica é aquele método socrático que vocês já estudaram, que é dar à luz as ideias. Tá? Sócrates, junto com esse método da ironia, usava a maiêutica, fazia a própria pessoa chegar ao conhecimento verdadeiro, que é qualquer um de vocês consegue fazer tranquilamente. Todos nós da sociedade, se sairmos aí do comodismo, a gente consegue por nós mesmos descobrir aí a verdade sobre muitas coisas por meio da reflexão e do pensamento. Tá? Um outro exemplo de dialética também é a hegeliana, que é o quê? Que é a tese, a antítese, tá? E por fim a conclusão. Ou seja, de repente nós temos uma tese de mundo. Vou dar um exemplo social claro. Nós temos a tese de que o homem é superior que a mulher e a mulher é o sexo frágil. Muitas pessoas defendem essa ideia ridícula de mundo. Tá? E aí nós vamos colocar uma antítese, ou seja, a antitese. Tá? Nós vamos tentar aí arrumar argumentações para questionar isso daí. A gente vai falar, como assim a mulher é o sexo frágil? Olha bem, a capacidade que a mulher tem de trabalhar, de fazer tudo sem precisar aí depender do homem. Olha a força da mulher perante a gravidez, olha a força da mulher perante a luta social que não se deixa ser dominada aí pelo machismo e assim por diante. Ou seja, nós vamos mostrando argumentos que mostram que mulher não é e jamais será o sexo frágil. Tá? E aí nós vamos tirar uma conclusão disso daí. Nós vamos tirar a conclusão. Qual pode ser a conclusão? De que a sociedade nossa ela é machista e coloca a mulher como sexo frágil. E na verdade isso daí não deveria existir. Tá? Esse tipo de fala deveria ser combatida. Essa seria a conclusão. Tá? Exemplo mais claro disso aí que nós estamos comentando, a gente pode falar assim: existe o machismo, tá? Que é a tese que muita gente defende aí na sociedade, nem percebe. E aí a antítese foi o feminismo, que vai tentar ali
quebrar o machismo cada vez mais, para quê? Para que nós tornamos uma sociedade aí de mais direitos e igualdade para todos, sem ter essa sobreposição do homem sobre a mulher, tá? E nem o contrário, entenderam? Um exemplo muito claro. Tá? Aí vocês podem pensar em várias ideias aí do que poderia ser esse exercício dialético de Hegel, tá? Tese, antítese e a conclusão, tá? De repente, se tem um conceito de mundo, uma opinião, uma moral já formada, que é a tese, questiona essa moral, que é a antítese, tá? Para depois tirar uma conclusão disso. Não vem com opinião formada, não vem com coisas ridículas, que a nossa sociedade hoje não deve mais aceitar isso. Devemos dialogar, discutir as ideias para chegar em algo que melhora a vida de todos, tá? E por fim, a dialética materialista, que foi aquela proposta por Karl Marx, que ele vai dizer assim, imitando a ideia de Hegel. Karl Marx vai dizer que a tese nossa seria a ideia que predomina, né? Seria a ideia de que a burguesia deve prevalecer, o trabalhador deve morrer aí trabalhando, tá? E Karl Marx vai propor o quê? Tá? A burguesia, que seria a tese, seria contraposta pela classe mais baixa, pelos trabalhadores, tá? Que seria a antítese, tá? E nessa luta de contrários entre burguesia e proletariado, surgiria um sistema de igualdade, um sistema que não existiria a burguesia, que não existiria a classe trabalhadora, uma única classe, tá? Então, praticamente, na ideia de Karl Marx, a classe burguesa seria a tese, a classe baixa, os trabalhadores, seria a antítese, e nessa briga entre as duas classes surgiria uma igualdade social, surgiria o comunismo, beleza? Essa é a ideia de Karl Marx, a ideia dialética de Karl Marx, tá? Para concluir, gravem isso, tá? Dialética é a luta dos contrários, lutas de ideias, para se chegar a uma verdade muito mais segura de mundo. Espero que vocês deem importância a essa aula, deem importância ao exercício da dialética, senão nós vamos ficar repetindo o que políticos falam aí, torto direita, vamos ficar repetindo o que blogueiros, sei lá o nome que se dá para quem fica fazendo vídeo que nem babaca, ou vamos ficar repetindo opiniões de outras pessoas sem passar pelo senso crítico, sem passar pela reflexão. Questione tudo. Tá? Abraço e bons estudos.